Graça e paz. Deixa eu só falar com os irmãos uma coisa. Na quinta-feira, nós estamos fazendo, desde quinta passada, houve a introdução, e agora nós vamos começar a falar da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. E quem quiser vir estudar a Bíblia conosco, toda quinta-feira, às 8 da noite, nós vamos fazer uma caminhada bíblica. O título que deram foi Formando ETs. Mas, na verdade, ninguém vai sair daqui extraterrestre, não. Vai sair com o pé no chão. E o bom de conhecer a Bíblia é que a palavra de Deus nos liberta. Então, a gente vai caminhando junto e a palavra de Deus vai nos libertando e a gente vai parar de ser religioso e começar a viver o Evangelho de Jesus de Nazaré, que é muito bom. A gente vai aprender a ser livre e aprender a ser gente como gente deve ser. Então, a todos os irmãos, está aqui o convite. Venham, quinta-feira, às 20 horas, aprender a palavra de Deus conosco. Após esse jabá, vamos abrir a Bíblia em Daniel, no capítulo de número 3. Nós vamos ler alguns versículos, o texto é longo, mas nós vamos ler apenas alguns versículos e vamos falar sobre esse texto tão bonito da Bíblia. Daniel, capítulo de número 3. Daniel é um livro pequeno, logo após Ezequiel. Ezequiel um pouquinho antes de Jeremias, Lamentações. Jeremias é um pouco antes de Isaías. Ok, todos encontraram? Aí no fundo estão me ouvindo bem? Ok. Daniel, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 15. Diz assim o texto: Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestamos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abdenego que o semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, a fornalha estava tão quente, as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. E esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do fogo. Os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles,
nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto, a adorar outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, serão despedaçados, e sua casa será transformada em um monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Amém? É um texto longo, mas necessário. Quando eu olhei esse texto, eu li o nome desse pessoal aqui, eu fiquei imaginando se eles tivessem nascido aqui no Brasil. O Sadraque talvez se fosse Sassá, né? O Abdenego já pede para ser chamado de nego. E agora Nabucodonosor tem bastante, né? Tem Nabuco, né? Naná. Se fosse na Bahia era Neco. Os mais chegados chamariam ele de Zorro. E por aí vai. Mas é um bom nome para alguém, se um dia pretende botar um nome num filho. Está aí um bom nome. Mas apesar desses nomes lindos que eles têm, essa história é muito bonita. Essa é a história de 4 meninos, de 4 rapazes que foram levados cativos para a Babilônia, junto com Daniel, que foi também, tempo depois, lançado na cova dos leões. Esse rei é um rei maluco, um rei louco. Nabucodonosor era um cara meio pirado. Ele tinha mania de grandeza. E aí ele mandou fazer uma estátua do tamanho de um edifício e deu uma ordem para o reino dele, que o pessoal da orquestra ia tocar, e quando parasse de tocar, todo mundo tinha que se ajoelhar e se prostrar diante daquela estátua. E aí fizeram isso, só que 3 rapazes não se dobraram. E sempre tem aquele pessoal que está pronto para dedurar, né? E aí foi lá e falou: ô rei, teve 3 camaradas aí que não se curvou, não. Ele se sentiu ofendidíssimo. E aí chamou os 3 e falou: ó, vou dar mais uma chance para vocês. A orquestra vai tocar de novo e vocês se curvem. Porque se vocês não se curvarem, vocês vão ser lançados dentro da fornalha de fogo. Ele falou: ó, rei, nós queremos dizer para o senhor o seguinte: não precisa nem tocar nada. Nós não vamos nos prostrar diante do seu Deus. Esquece. O Deus que nós servimos vai nos livrar. Se ele não livrar, não tem problema. Nós continuaremos servindo a ele. O rei, nervosinho, mandou aquecer a fornalha no topo. Bota fogo nisso aí. Amarra esses camaradas e faz cinza deles, que eu não quero nunca mais ver eles na minha frente, porque eles não se dobraram diante da minha estátua. E assim fizeram. E o fogo estava tão quente que o soldado que foi jogar os meninos lá dentro morreram. E eles foram lançados. E daí a pouco ele fala assim: espera aí, nós não lançamos 3? E por que tem 4? E eles estão caminhando dentro da fornalha. E aí pediram para que eles fossem retirados. E descobriram que eles não tinham nem sido chamuscados. E aí o rei falou: ó, a partir de hoje, todo mundo vai adorar o Deus dessa rapaziada,
porque isso sim que é Deus. Deixa eu falar algumas coisas para os irmãos, que é muito interessante que tem nesse texto. O fogo era real, a fornalha era real. Acredito eu que, sendo eles seres humanos como todos nós, eles ficaram com um bocado de medo. Não foi aquele negócio de, vai jogar no fogo, oba, vamos pegar no fogo. Vamos confiar em Deus. Joga no fogo e não vamos confiar em Deus. Não. É aquele vamos confiar em Deus, mas mesmo com medo, mesmo aflitos, mesmo preocupados, mesmo vendo fogo, eles continuaram confiando em Deus. E é interessante notar que o grande herói dessa história não foram eles. O grande herói de toda a história bíblica é Deus. Deus é o grande herói aqui. Aliás, Deus não é herói, Deus é Deus. Essa conversa de herói dá a impressão de uma pessoa superpoderosa com uma capa. Não, Deus é Deus. Em todo o tempo, Deus é Deus e foi Deus quem os livrou aqui. E foi isso que Nabucodonosor reconheceu. Que o Deus deles era o único Deus. E eles entram, então, para a galeria da fé. Quando nós vamos lá em Hebreus 11, nós vamos encontrar homens que foram lançados ao fogo, cerrados ao meio. Estão lá na galeria da fé, que erroneamente nós chamamos de galeria dos heróis da fé. Na fé não tem herói. Na fé não tem herói. Na fé tem pessoas que confiam num Deus que é Senhor da história. Não é herói. O herói está sempre por cima da carne seca. E a gente nunca está por cima da carne seca. Só Deus é que é o destaque da nossa vida. Nós estamos aqui, não é porque nós somos pessoas fortes. Nós estamos aqui porque Deus confia nele. Deus se garante. Deus se garante. Então, quando Deus fala, pode passar pela água, que elas não submergirão, passe pelo fogo, que ele não vai te queimar, eu estarei contigo. Ele se garante. É ele que se garante. Quando ele foi fazer aliança com a humanidade, Hebreus diz, ele não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. E aí nós vamos encontrar na Bíblia, a Bíblia diz assim, ainda que nós sejamos infiéis, ele, todavia, permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Como é bom saber disso. Como é bom saber que em meio à nossa coragem, em meio aos nossos medos, em meio à nossa força, em meio à nossa fraqueza, Deus é que é o Senhor da história. Deus é quem comanda a nossa história. Deus é quem nos dá a vitória. Amém? E os 3 foram lançados ao fogo. Interessante perceber que eles foram amarrados e lançados no fogo. E o texto diz que eles estavam ilesos, com as suas roupas, só faltava uma coisa neles. Cadê a corda que amarrou eles? Por que a corda sumiu? A corda pode ter queimado, porque a corda não foi Deus que deu. Tudo aquilo que está na sua vida que não é de Deus, pode deixar que Ele mesmo tira. O que Nabucodonosor colocou neles, Deus tirou. Irmãos, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Tudo aquilo que a religião pode colocar em você e fica te amarrando, vai aprender na Bíblia
que Deus vai tirando, que Deus vai desenrolando, que Deus vai arrancando, porque Deus quer você livre como Deus é livre. Quando Jesus foi explicar Deus para Nicodemos, ele falou assim, Deus é como o vento. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Deus é livre. E Deus quer a gente assim, livres. Por isso que aprender a Bíblia é bom. Porque quando você aprende a Bíblia, o fardo é leve, o jugo é suave, os passos são verdejantes, as águas são tranquilas. Assim é o Evangelho. Assim é viver com Deus. E você tem a certeza de uma coisa: quando a fornalha chegar, você vai fazer o que Sedraque, Mesaque e Abednego fizeram. Porque o Deus dele é o Deus que está na sua vida e o Deus que está aqui nessa manhã. E o que nós podemos aprender com a vida desses 3 meninos? Primeiro, a sua fé pode deixar um bocado de gente nervosa. Você já percebeu isso? É muito comum as pessoas apoiarem várias religiões. Mas quando você fala que você é crente, tem nego que torce o bico que vem aqui na testa. Olha, cada um na sua. Respeito todas. Cada um na sua. Não discuto religião. Já ouviu isso? Sabe por quê? Porque a luz incomoda. A luz incomoda. E a pessoa sabe quem ela é diante da luz. E a luz, ela não chega assim, Quando você aperta o interruptor, a luz faz tuf. Você já recebeu visita, de repente, na sua casa, que liga e fala assim, estou indo. Aí está aquela zoeira, e você abre o guarda-roupa, entuia tudo lá dentro. Fecha as portas, puxa as cobertas da cama assim, põe um paninho na mesa, pega aquela louça, dá aquela lavada meia boca, enfia tudo dentro dos buracos, para dar aquela aparência, porque quando a pessoa chega, você acende a luz. E aí a frase que você vai ouvir, e que você nunca falou para ninguém é, desculpa, mas a casa está uma bagunça. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós sabemos aonde é que está a bagunça. E a pior coisa que existe é quando a pessoa vem com a luz na nossa vida. A gente quer jogar sujeira para baixo do tapete. Mas quando a luz chega, a luz incomoda. Então a melhor coisa que você faz é falar assim, eu estou precisando me consertar. Já ouviu essa frase também? Estou precisando arrumar minha vida, estou com a vida tão bagunçada. Eu estou meio assim, sabe? Eu preciso voltar. Já ouviram essas frases? Essa é a luz que vai chegando e vai clareando o ambiente, e você não sabe o que falar, e você começa a dar desculpa. Mas não dá desculpa, não. Deus te ama. Deus te ama. Cante aquele velho e cansado hino cristão. Deixa penetrar a luz. Deixa a luz vir. A luz, ela só vai fazer bem na sua vida. Deixa Deus entrar na sua vida. Não tenha medo, não. E as pessoas precisam ouvir isso. Quando fala assim, não, eu respeito todas as religiões. Você fala, eu também, por isso que eu não sou religioso. Por isso que eu não sou religioso. Eu amo Jesus. Eu amo o Evangelho. Eu caminho com Jesus. E eu quero te falar uma coisa. Jesus te ama também. Não precisa falar grandes coisas.
Não precisa preparar um sermão com 3 pontos. Não, deixa isso para mim, para o Éder, para o Eric, para o Dani. Só fala para a pessoa assim, Jesus te ama. Vocês não sabem o poder que tem essa palavra. Porque Jesus ama realmente a humanidade. E a pessoa precisa ouvir isso. A sua fé e confiança em Deus pode te colocar em situações pouco confortáveis. Não é porque você crê que você está imune a nenhum problema da vida. Mas não tem problema. O Deus que você está crendo, Ele se garante na sua vida. Ele vai estar com você. Confia em Deus. Descansa em Deus. Por pior que seja a situação, Deus está com você para te dar a vitória. Olha, pode ser que você saia ileso da situação. Pode ser que não. É muito comum você ouvir pessoas falando assim, creia que Deus vai te dar a vitória. Vitória para Deus pode não ser a vitória que você está pensando. Sabe aquele negócio de você orar e ter certeza daquela vitória, daquele jeitinho que você está sonhando, e a coisa acontecer de ponta cabeça? Essa é a vitória que Deus tem para a sua vida. O resultado final pode não ser o que você está esperando. Mas Deus está com você. E se Ele fala que vai te dar a vitória pode não ser o que você está esperando. Eu coloquei outro dia na internet, um irmãozinho que falava para o pastor, estou procurando uma namorada, eu quero casar, pastor. E o pastor fala, Deus vai te dar a vitória. Mas a vitória é tão feinha. Então a vitória pode não ser a vitória que você está pensando. Mas Deus te dá a vitória em toda e qualquer situação. Quando você confia em Deus, Deus te dá a vitória, porque Ele não decepciona aqueles que nele esperam. Deus é o Senhor da história, e às vezes aquele final que você está esperando não é bom. E Deus sabe, porque Deus é atemporal, Ele conhece o final da sua história. E Ele está te livrando de muitas coisas. Paulo e Silas foram 2 grandes homens de Deus. Mas eles foram presos. Eles foram encarcerados. Crente pode ser preso? Espero que não com culpa, né? Mas pode ser preso. Injustamente, por causa do Evangelho. Mas eu nunca ouvi dizer isso. Então começa a ler um pouco de notícia da China, da Coreia, da Síria, que você vai ver que tem um bocado de irmão que essa semana perderam a cabeça por causa do Evangelho. Seja igreja, ouça sobre as igrejas do mundo e você vai perceber que tem muita gente morrendo por causa do Evangelho. Outro dia rodou um vídeo na internet, onde eles colocaram vários pastores de joelho e cortaram a cabeça deles todas de uma vez. Porque eles professaram Jesus como Senhor da vida deles. Mas aonde está a vitória? A vitória está no Calvário, porque Jesus garantiu que nem a morte, nem a vida pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Viver por fé e viver na fé não garante para a gente que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Que nada. Como é que eu sei disso? Porque eu estou vivendo. Se você está respirando, você sabe o que eu estou falando. Não é fácil não, mãe. É difícil demais.
Essa vida é complicada. Tem dia nessa vida que a fornalha está aquecida 7 vezes. E nós só precisamos, e só podemos, e só temos Deus para confiar. E quantas vezes que a gente é jogado na fornalha e o quarto homem está junto conosco, andando dentro da fornalha. Quero dizer para os irmãos que na nossa vida pode ter um rei, Nabucodonosor, todo dia. Pode ser uma situação de enfermidade, onde a enfermidade vai olhar para você e falar: e aí? E agora? Vai confiar? Você vai para o fogo. Pode ser aquele chefe que olha para sua cara e fala assim: ó, o cartãozinho azul está aqui, ó. Você vai confiar? Ou você vai fazer a maracutaia que eu estou te falando? Se não fizer, ó, o cartão está aqui. Eu não sei quem é o seu Nabucodonosor. Pode ser um vizinho, pode ser a sogra. Não sei, mas a vida pode te confrontar a qualquer momento e falar: e aí? Você confia? Ou você vai se dobrar diante de mim? Escuta, meu irmão. Diante das circunstâncias da vida, confia em Deus. Confia em Deus. Porque o quarto homem da fornalha é o homem do terceiro dia. É o homem do quarto dia na vida de Lázaro. É o mesmo que está na sua vida. E que nas piores circunstâncias desta vida, você vai olhar do lado e ele vai estar caminhando ao seu lado, porque ele continua cuidando de você. Pode ser que a sua vida tenha passagens como a vida de Jacó, que foi enganado, de Abraão, que precisou mentir. Você é gente, e gente é atrapalhada. Mas quando você fizer qualquer tipo dessas coisas, volta e continua confiando. Continue confiando, porque vale a pena confiar no homem que está na fornalha com Sedraque, Mesaque e Abednego. Olha, pode ser que você vá no médico e ele te dê um diagnóstico não muito bom. Olha para o diagnóstico e fala para ele assim: o Deus que eu creio, Ele pode me curar. E se Ele não me curar, eu vou continuar confiando nele. Ele pode restaurar meu casamento. Se Ele não restaurar, eu vou continuar amando esse Deus. Ele pode me dar prosperidade. Se Ele não der, eu vou continuar confiando nesse Deus. Ele pode agir, Ele pode interferir em qualquer situação da minha vida. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Mas e se Ele não fizer? Eu vou continuar confiando nele. Porque Ele é quem cuida de mim. Nós confiamos em Deus pelo que Deus é e não pelo que Deus faz. Porque quando nós confiamos em Deus pelo que Ele faz, se Ele não me fizer, eu faço o bico. Já viu? Criança emborrada? E se Ele fizer, eu vou embora. Ele já fez, para que eu vou continuar? Quando nós seguimos a Deus por qualquer motivo que não seja Ele,
nós estamos fadados ao fracasso. Nós amamos a Deus pelo que Deus é. Nós seguimos a Ele pelo que Ele é. Nós estamos com Ele pelo que Ele é. Qualquer outra motivação vai nos botar na fornalha. E nós vamos queimar. No final dessa história, o rei olha e fala assim: eu não coloquei 3. Como é que tem 4? Quando você imaginar que você está sozinho na vida, você vai descobrir que tem mais alguém com você. Quando você falar, é porque eu estou só, eu não aguento, parece que Deus não me ouve, parece que o céu está fechado. Você já pensou isso? Ou só foi eu? Que você ora, fala, nossa, o céu parece estar de bronze, parece que a oração não sobe, estou sem fé, bate no teto e volta. Já orou assim? Já sentiu isso? Já viu isso na sua vida? Já percebeu isso? Que bom, porque você só é gente como gente deve ser, porque é assim que a gente pensa. É assim. Eu estou tão sem fé ultimamente, eu não vou nem orar, eu não aguento nem ler a Bíblia. O quarto homem está ao seu lado. Ele está do seu lado. Ele está te ouvindo. Ele está sentado ao seu lado, ele está de pé ao seu lado, ele está caminhando ao seu lado, ele está com você. Porque o quarto homem da fornalha, ele jamais nos desampara. Ele jamais abre a mão da gente. Mas ele pode fazer qualquer coisa, ele pode fazer qualquer coisa. Ele vai fazer qualquer coisa? Não sei. Mas eu sei que Ele vai estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Porque essa é a promessa dEle. Essa semana nós estávamos falando sobre a Bíblia. A Bíblia tem 3.573 promessas. 3.573 promessas. E a Bíblia diz que para cada promessa de Deus tem o sim e o amém em Cristo Jesus. Deus que faz a promessa, Ele é fiel em cumpri-la. E a promessa que Ele fez é: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Ele vai fazer, irmão? Não sei. Ele pode fazer? Pode. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele vai fazer? Não sei, mas eu sei de uma coisa. Nunca deixe de confiar nele. Quer ele faça, quer ele não faça. Confia nele. Confia nele. Espera nele. Descansa nele. Chora com ele. Clama para ele. Porque ele está te ouvindo. Ele te sustenta pela sua mão direita e te diz: tu és meu. Abacuque, ele teve uma missão como pregador. Ele falou: eu vou subir à torre e vou buscar de Deus uma palavra. Porque os inimigos estavam entrando e saqueando tudo, levando tudo de Israel. Ele falou: eu vou subir ao monte e vou buscar de Deus uma resposta. E Deus deu uma resposta para Abacuque. A resposta que todos nós gostamos de ouvir de Deus. Não tem resposta. Espera. Quando a resposta é sim ou não, amém, vamos para outra. Mas quando a resposta é espera,
A gente não sabe se vai demorar uma semana ou como Abraão, que demorou 47 anos. E ele falou assim, espera, e escreve em outdoor bem grande, bota cartaz pela rua. O que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo, por sua fé, viverá. E Abacuque saiu dali. E a oração que ele fez foi essa. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira mirta, ainda que não haja gado no curral, eu, todavia, esperarei no Deus da minha salvação. Meu irmão, eu não sei se Deus vai te dar uma resposta hoje, amanhã ou daqui 10 anos. O que eu sei é que Deus está com você. Confia nele, espera nele. Não abra mão da confiança em Deus, porque a Bíblia nos garante que Ele era e sempre será por você, por mim, Ele é por nós. Deus é bom. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.